Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo de perguntas e respostas. É muito bom estar aqui com os irmãos. E hoje vamos começar com o irmão Décio fazendo uma oração. Estamos aqui com o irmão Décio, a irmã Santa e o nosso pastor aqui. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Graças Pai, a Deus. de podermos fazer nossas perguntas, tirar dúvidas. Amém. Pai, te pedimos que o Senhor tome o Graças controle a da Deus. situação, Pai. Assim Amém. seja, Pai. Que essas perguntas e essas dúvidas e as Glória a respostas, Deus. Pai, sejam assim para o nosso aprendizado, Assim Pai, seja. Amém. para o nosso conhecimento da palavra, Pai. Glória a Nós Deus. pedimos que o Senhor tome o controle de tudo, Pai. Amém. Amém. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. A saudação. Boa noite, irmãos. O Senhor Jesus abençoe vocês. É um prazer muito grande estar com vocês nessa noite, né? Todos nós unidos para aprendermos do Mestre, né? E o Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo. Como o homem não sabe nada, né? Deus é que é o Mestre de todas as coisas, o Senhor, diz a Bíblia, do céu e também da terra. Então nós saudamos todos vocês nesse nome tão grande e maravilhoso. Deus abençoe a todos. Amém. Então, nós temos a irmã Cláudia, né? Mandou duas perguntas. Então, vamos começar com a irmã Cláudia hoje. A primeira pergunta dela é a seguinte: se nós, enquanto cristãos, né, podemos dar presentes para as pessoas os quais a gente não usaria. Tipo, eu não uso batom enquanto uma cristã. Eu posso dar um batom de presente? Ou eu não uso joias, essas coisas assim. Posso dar de presente? Então, essa é a primeira pergunta que ela traz. Depois eu falo da segunda. Bom, irmã Cláudia, segundo o que o nosso profeta ensinou, ele diz que aquilo que ele não faria, ele não queria para as outras pessoas. Quer dizer, ele não colocaria na mão das pessoas uma coisa que fosse danificar o andamento delas, quer dizer, a fé, né? Então, eu espero que você entenda isso. A pergunta é muito boa, né? Claro que é. Mas o mensageiro diz que não daria às pessoas aquilo que ele não gostaria de tê-lo. Entende? Amém. Ah? E temos outra pergunta. A outra pergunta que a irmã Cláudia traz é a seguinte. Eita, esqueci, irmã Cláudia. Peraí, deixa eu pescar aqui no WhatsApp. Cláudia, estava bem gravado. Ah, sim, a pergunta dela é a seguinte: pastor, nós cristãos vivemos em dois mundos, o natural dos 5 sentidos, do físico, e o mundo espiritual, o 6º sentido, que é a fé. Mas como estar em harmonia com Deus e no sexto sentido, estando em desarmonia nos 5 sentidos, né? Somos humanos e muito sujeitos a pensamentos, palavras, até ações, coisas que desagradam a todo momento. E o diabo usa todos os deslizes, qualquer mínima coisa, para nos afrontar e lançar em nós que não somos quem confessamos ser. Tipo assim, a pessoa se desestrutura, aí briga, sai na carne, viu que você não é cristã, tipo assim, né? Aí pergunto: como encontrar um equilíbrio entre as duas naturezas? Como estar no centro da vontade de Deus, atuando nos 5 sentidos? Muito bem, irmã Cláudia. A gente, claro que vai errar, né? São erros que se comete, mas o comando dos 5 sentidos está no 6º. É quando a pessoa nasce, ela é completamente controlada. Ela pode sair fora um pouquinho por alguns erros, alguma pressão muito forte, mas ela volta para o certo. Ela não fica no erro porque aquilo que está nela não permite ou não deixa ela continuar no errado, né? Os 5 sentidos, o irmão Brana diz que a gente não entra em contato com Deus por eles.
porque eles são para você entrar em contato nessa dimensão terrena. Mas o sexto sentido é quando a pessoa recebe o Espírito Santo, então ele sujeita os outros sentidos ao sexto. Você pode deslizar um pouquinho assim por uma pressão, né? Mas você não sabe que aquele ali está errado e você se corrige. Essa é a maneira de você ter uma natureza de Deus que não permite você permanecer no erro. Por isso a Bíblia diz: errar é humano, agora permanecer no erro é diabólico. Se você muitas vezes faz alguma coisa ainda fora de ordem e você ainda faz aquelas coisas, mas você nunca vai ficar errada, você vai corrigir aquilo, você vai levantar de novo. Esse é o trabalho que o Espírito Santo faz em nós, porque como humanos nós vamos cometer erros, não pecados, mas erros, né? E esses erros nós corrigimos, né? E vigiamos. Por isso Jesus falou uma coisa assim: vigiai e orai para que não entrais em tentação. Muitas das vezes nós entramos em tentação porque entramos, vamos dizer assim, num diálogo com alguém e acabamos brigando ou discutindo sobre a palavra e algumas coisas. Isso não traz uma coisa boa. O cristão é uma pessoa controlada, né? Ele se controla no meio das pessoas, seja onde for, fala pouco, diz o irmão Brana, e age muito, né? Então esse é o cristão, mas nunca se pode perder a esperança porque errou. Porque errou, conserta e continua o caminho, né? Deus abençoe. Amém. Por enquanto não tem novas perguntas. Então tem uma pergunta. Então o irmão Décio vai dar a pergunta dele aí. Palhoça. Na verdade era duas, mas eu vou começar, são duas diferentes. Mas aquela que o senhor falou na escola, né, da graça 5, né? Justificação, santificação, né? Novo nascimento, batismo e selo. Isso. Tá. Esse novo nascimento e batismo não são o mesmo evento? Não são etapas, são os números na numerologia de Deus, como a gente explicou. Por exemplo, aqui, justificação, santificação, novo nascimento profético, diz que é uma plataforma para o Espírito Santo entrar. Quando você nasce, o Espírito Santo entra. Entende? E quando é que a gente nasce, pastor? Quando nasce, você tem que saber o dia que nasceu. Aí você começa a sentir uma transformação de vida. Você fica uma pessoa assim cuidadosa, né? Cuidadosa no que eu não falei agora, nos assuntos, em tudo que você faz, você fica cuidadoso, zeloso com as coisas de Deus. Mas isso aí não seria com batismo do Espírito Santo? Sim, mas é o que nós estamos falando. Nós estamos falando do novo nascimento, o batismo do Espírito Santo é o que vem depois, que vem em cima do novo nascimento. É quase que simultâneo, né, pastor? É quase simultâneo. O profeta diz que você nasce e o seu nascimento é comprovado quando o Espírito Santo entra. Ali você nasceu. Indica, né? Indica, aí você nasceu. Você está nascido. Certo? Ali você nasce. Mas você sempre tem que olhar como Deus coloca as coisas, né? A numerologia de Deus. Você acha assim, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Você tem que ver que no meio do batismo do Espírito Santo tem um novo nascimento. E quando o Espírito Santo vem, ele sela a pessoa. Então, são 5 números, mas em 3 partes. Está entendendo? Esse é o número de Deus. É a numerologia que você não pode tirar um número dali. Tá? Se uma pessoa pergunta a você assim, bom, mas e você diz que justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e aí Jesus vem e diz assim, é necessário nascer de novo. Como é que você vai explicar para essa pessoa? Tá entendendo? Por isso que o irmão Brana ensina que o batismo do Espírito Santo tem mensagem que o batismo do Espírito Santo é o novo nascimento. E no outro ele diz assim, é uma plataforma que o Espírito Santo entra e a pessoa ali, então, ela é nascida de novo e troca a natureza dela quando o Espírito Santo entra dentro.
Que assim, ó, se a gente for ver em Atos ali, em Pentecostes, né? A gente vai analisar Pedro. Pedro era um cara, né? Ele era um medroso, ele era um assassino, ele, né? Tinha tudo. E aí no Pentecoste, ele foi batizado ali, aí dá um pouco ele saiu dali e disse, não, para aí. Mas o senhor vê aqui, irmão Décio, que ele ficou, ele passou nas etapas. Viu? Ele passou nas etapas e foi até a santificação com Jesus. Depois ele ficou mais 40 dias lá. Entende? Ele ficou mais 40 dias lá se aprontando para receber o Espírito Santo. Então, aí que você tem que ver as etapas, como que Deus traz as coisas, porque o profeta diz assim, Deus não é uma coisa misturada, ele tem a distância, né? Com meus dedos aqui, ó. Quantos dedos eu tenho? 5, não é? E esses 5 dedos aqui são diferentes um do outro. Então, quando Deus me deu 5 dedos, Ele deu o nome de cada um. Eu chamo de 5 dedos. Entende? Tá vendo? Eu chamo de 5 dedos, mas eu tenho uma mão que tem 5 dedos diferentes. Assim também, você vê que as etapas dos apóstolos, né, Pedro chegou a negar, mas ele era santificado. Ele não tinha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tinha descido ainda, mas quando desceu, ele estava preparado para receber o Espírito Santo e recebeu ali. E a prova disso que o profeta diz que ele saiu para fora sem medo. Ele diz que uma das coisas que prova que você tem o Espírito Santo é quando você não tem medo. O medo não é de Deus. Amém. Você se sente uma pessoa forte e corajosa, né? Amém. Glória a Deus. Entende, Vanessa? Sim. Tá? Amém, né? Temos uma pergunta aqui do irmão Tiago Oliveira, né? Ele de Santa Maria. Ele pergunta assim, pastor, em relação ao rapto, minha dúvida é em relação às crianças, todas, filhos dos cristãos e não cristãos, né? Tanto faz, de cristão ou de não cristão. Sim. Todas as crianças que ele está perguntando. O que acontecerá com elas? Porque se Jesus vem em segredo, subindo as crianças, naturalmente os pais perceberão o sumiço deles. Fica a minha dúvida. Não, O que é que Tiago. acontece com as crianças? Mombrana respondeu isso na pergunta e resposta, viu? Foi feita uma pergunta para eles a respeito das crianças. Eles todas estarão no céu. Agora, no rapto vai estar aquelas que foram elegidas para o arrebatamento, porque o arrebatamento é um número de pessoas que Deus tem na agenda dele, que nós não sabemos. Está me entendendo? Meu irmão Tiago, é um número que Deus tem, a noiva, então, vamos dizer assim, é a noiva. Muitas crianças vão estar na noiva sim, mas outras ainda vão ter que esperar. Que das crianças de Sodoma e Gomorra, elas foram queimadas. As crianças dos dias de Noé pereceram na água, e o profeta diz, todas estão no céu, porque uma criança não tem pecado. Entendeu? Então, e agora no arrebatamento, o profeta diz isso numa mensagem, que será tomada uma criança elegida dos braços de uma mãe, ela não vai ver para onde foi. O arrebatamento, a hora do arrebatamento vai ser uma coisa desesperadora, porque o Espírito Santo está tomando o que dele para subir com ele. O Espírito Santo também será tirado da terra, né? Juntamente com a noiva. O Espírito Santo não fica mais aqui, né? Ele se volta para os judeus, e aqui no mundo gentil é tribulação. Então é um momento doloroso esse aí, né? Aí no caso, ele está perguntando aqui, se no caso as outras vão para a tribulação, as que não... Sim, elas vão passar por aqui na tribulação, assim como os dias de Sodoma e Gomorra, os dias de Noé, elas passaram na tribulação, essas crianças. Porque Deus não tem ninguém por inocente, né? Vocês sabem que não tem. O profeta diz que o que é para um é para outro, o que Deus faz para um, Ele faz para o outro também. Ele é perfeito, Deus é perfeito nas suas decisões. Então essas crianças,
que não estão na noiva, que não são elegidos, eles vão passar na tribulação, sim. Viu? Mas todas estarão no céu. O irmão Brana explicou que todas estarão lá. Né? Uma criança, ela não tem escolha, ela não sabe o que está fazendo, ela é inocente, né? Então, o sangue está sobre ela para a salvação. Ela não cometeu pecados, porque uma criança, ela comete pecado depois dos 12 anos, quando ela começa a fazer a sua escolha na adolescência. Ela começa a fazer escolha, aí ela tem que escolher. Até os 12 anos, ela está segura quando a gente apresenta ela, né? E Jesus cuida dela até aquele período. Depois, ela tem ações de adulto. Aí ela começa, então, ter que fazer a escolha dela. Aí ela tem que ser batizada por imersão, para arrependimento, perdão dos seus pecados. Escolha dela também, no caso. Escolha dela. Entende? Então, a eleição... Irmão Tiago, a diferença disso aí é que a noiva tem um número de pessoas que está na agenda de Deus, que foram escritos numa ata separada, que só Deus sabe quantos tem lá, quantos nomes tem, que Jesus redimiu e chamou nos selos, né? Então, na redenção, e agora então, esses vão subir na noiva, não importa onde esteja, pode estar no mar, pode estar onde for, eles serão chamados. Pode ser criança. A Bíblia diz que o mar vai devolver, né? Vai devolver. Então, todos estarão ali, mas então os que não estão na noiva vão passar na tribulação. Tá bem. Temos aqui mais duas perguntas. Irmão Tiago disse amém, viu? Uhum. Temos duas perguntas aqui pelo Facebook, uma da irmã Cláudia e a outra do irmão Jefferson. A irmã Cláudia, como sempre, muito brilhante, né? Brilhante, conectada aqui. Aí ela fala: o medo é algo que aprisiona a multidão de pessoas. É possível vencê-lo sem o Espírito Santo? Ou só será vencido depois de nascido? Falando de cristãos que ainda sofrem com esse tormento. Olha, irmão, o medo só se vê livre dele com o nascimento e batismo do Espírito Santo, porque o medo é, como eu vou dizer assim para vocês, e como é que eu podia explicar para vocês? Vamos dizer assim que eu fosse atravessar uma mata, né? E eu chegasse até a beira da mata e o medo me tomasse, né? Eu tenho que entrar na mata como se fosse uma caminhada normal para mim, sabendo que tem alguém me protegendo, né? Tem alguém me protegendo. Vocês entendem que a pessoa que tem o Espírito Santo, quer nascer de novo, ela tem anjos que lhe protegem. Amém. Né? E não deixam ela sozinha em ponto algum, né? E o medo é uma coisa que não é da vida cristã. O medo começou depois que o pecado entrou. Você pode ver que o próprio Adão, quando Deus chamou ele estava com medo de se apresentar, ele estava atrás do arbusto. Ali começou o medo, né? O medo começou a se desenvolver nos 5 sentidos do homem, porque quando Adão saiu da árvore da vida, irmãos, eu podia explicar muito para vocês isso aqui, né? Quando Adão saiu da árvore da vida, ele entrou nos 5 sentidos, ele se tornou um homem normal, tá entendendo? Porque ele tomou conhecimento do bem e do mal. Então ele se tornou um homem normal. Ele se deu conta que estava nu. Antes ele não tinha roupa também. Mas a inocência lhe cobria, né? Veja. E ele não sabia, não se dava conta que estava assim. Mas quando o pecado entrou, ele se desnudou. Ele se desnudou e ele saiu então do quê? Do 6º sentido e entrou nos 5 sentidos e começou então a agir como um humano na terra. Quando o leão rugiu, ele subiu na árvore. Perfeito, deu medo, tá? Ela me ajudou aqui, isso mesmo. Quando o leão rugiu, o profeta disse que antes ele passava a mão na cabeça do leão, o leão miava como um gato. Entende? Mas no momento que o pecado entrou, o leão rugiu, ele se foi para uma árvore. Certo, irmãos? Então o medo a gente vence ele com Jesus.
Vocês podem ver que quando os discípulos estavam no alto mar com medo, Jesus disse: não temais, tem de bom ânimo. Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Então a fé, ela entra no homem, a fé sincera com Deus, ela entra no homem, como eu disse, nas etapas do novo nascimento, o batismo do Espírito Santo. Ali então a pessoa, ele morrer ou viver, para ele é a mesma coisa. Ter medo que vai perder o filho, isso aí ele não vai ter nunca mais. Essa mãe, esse pai, ele vai simplesmente proteger a propriedade que Deus deu para ele proteger, como Adão protegeu os animais, pôs um nome em cada um no seu ofício, viu? Mas depois, aqueles animais que eram amados de Adão passaram agora a ser inimigos. O leão não comia carne, as feras não comiam carne, elas pastavam, comiam capim juntamente com... Eles foram comer carne para depois ficar raivoso. Entende? Adão não precisava matar nada para comer no jardim, mas depois que ele saiu para fora, ele precisou matar um cordeiro para o alimento, né? Ele teve que lavrar a terra, ele teve que produzir fruto para comer, porque no jardim não precisava de nada disso. Ele estava no sexto sentido. Ele estava numa dimensão espiritual. Ele era um Deus na terra. Ele era Deus aqui na terra. Ele governava embaixo e Deus governava em cima, né? Mas no momento que ele se deslizou, o pecado entrou, então ele se transtornou e transtornou a humanidade, né? Amém. Nós temos mais uma pergunta aqui então do irmão Jefferson. Boa noite, irmão Jefferson. Deus te abençoe aí. Um abraço aos irmãos de Bagé. Assim, tem uma pergunta. Tenho que tomar decisão em certas coisas e preciso da resposta de Deus para fazer o melhor. Qual a melhor maneira na oração para falar com Deus, para Ele me dar uma resposta do que fazer? E como saber a resposta dele? Sim, nós nunca, irmão Jefferson, nós nunca temos direção de Deus no ouvido. A direção é no coração. Quando você vai buscar algo de Deus, você tem que esperar que Deus desça no seu coração e realize aquilo que você quer. Às vezes é um pouco diferente do que você está pedindo. Olha o que o irmão Branda fazia. Ele disse assim: às vezes eu pedia algo para o Senhor, viu? E me emocionava até. Bom, já recebi, já tenho. Ele disse: aí eu parava, né? Que não era a hora. Ali era a minha carne, eram minhas emoções funcionando. Então, ele disse: eu esperava, e dali como a 30 dias mais ou menos, mais chegava a resposta no coração, e era diferente do que eu tinha pensado. Deus pode mudar no coração do homem. Deus fala no coração da gente. Você sente assim como se fosse uma voz, quando você começa a obedecer nesse sentido assim, ó. Sempre esperar em Deus nas decisões, porque as decisões que nós tomamos são decisões com dúvidas, mas aquelas que nós tomamos com Deus são eternas e aquelas não mudam nada, né? Glória a Deus, né? Pastor, posso dizer uma palavra aqui? Sim. Tem um texto que Paulo fala que me ajudou muito a tomar decisões na minha vida. Que ele fala assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? Eu enquanto mulher, eu enquanto professora, eu enquanto esposa, tudo, eu posso fazer tudo, mas me convém. Eu enquanto uma jovem senhora, me convém. Então isso foi me ajudando muito a tirar algumas dúvidas sobre o que fazer, sobre lugares aonde ir, né? Me ajudou muito. E ele ainda diz outra coisa: todas as coisas me são lícitas, mas não devo me deixar dominar por nenhuma delas. Então, às vezes, você pode fazer isso, eu posso, mas quando aquilo está tomando conta de sua vida, algo já está errado, já virou uma idolatria, né? Só para dar uma contribuição aqui. Na verdade que
tudo que a pessoa quer fazer, ela faça, o profeta diz, desde que seja santo, desde que seja de acordo com a palavra, com o urim, o tumim, né? Que tudo é lícito, Deus não proíbe nada, o homem tem um livre-arbítrio, né, para agir. Mas como eu digo assim, o homem, depois que ele tem uma centralização com Deus, ele é controlado por Deus. Ele é uma pessoa completamente controlada, aí ele não faz mais o que ele quer, entende? E ele também não se conduz assim, buscando coisas de Deus que não convém, que não dá certo na vida. As pessoas insistem às vezes com uma coisa e o profeta diz, o diabo entra e te dá. E depois a pessoa diz, mas eu pedi para Deus, Deus tinha me dado. Não era Deus que te deu. A pessoa foi descentralizada, ela saiu fora do lugar do urim e tumim e recebeu uma coisa que, vamos dizer assim, que não convém. Não convém aquilo ali. É a mesma coisa que eu chegar no meio das pessoas assim, ó, né? O irmão Brando diz que ele brincava muitas das vezes para não deixar entrar espíritos errados entre os assuntos, entre as pessoas, porque isso contagia, isso mancha a coisa, né? Ele diz que Jesus brincava muito com os seus discípulos, entende? Então, aí está, muitas vezes assim, ó, se eu posso chegar no meio de pessoas e o assunto não me convém, né? Não me convém, quer dizer, aquilo não convém, aquele alimento que eu vou comer não me convém, porque eu sei que vai me fazer mal, vai me prejudicar esse templo de Deus. Então tudo isso são coisas que a gente vigia na vida, né? Vigia. E sendo vigiado, não é o que a gente gosta que a gente aplica nos outros, né? Aí, no caso também, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. É se eu quero ir usar uma joia ou usar uma coisa, eu posso, mas eu tenho, nem tudo me convém. Sabe que, né? Agora você entrou num assunto importante aí. Nem tudo me convém, né? usar. O Brana comprou um colar e deu para a irmã Meda. Pois é. Mas ele deu para a irmã Meda, agora não quer dizer que as irmãs vão dar cheio de Sim. colar na igreja. Então é uma coisa assim, o Deus faz as coisas assim por causa das cópias, para ver se a pessoa é nascida, para ver se a pessoa tem um desejo de Deus por dentro mesmo, que ele não vai usar aquilo ali. Não, isso não prejudicou a vida da irmã Meda, não, né? Não prejudicou, mas isso o irmão Brana fez por uma ação do Espírito para mostrar para as pessoas como elas devem se conduzir, né? Vendo? Ele disse assim, se o teu marido te dá uma correntinha para te usar no pescoço, foi teu marido que te deu. Ninguém tem que copiar aquilo, já todo mundo botar correndo no pescoço. Não é assim que as coisas funcionam. A vida cristã é uma vida qualificada. É uma vida que o Espírito Santo conduz, né? Então, a pessoa não copia nada de ninguém, não acha bonito nada de ninguém. O bonito é aquilo que o Espírito Santo lhe dá, né? Irmã Lídia, esse assunto ficou muito bom, né? É aquilo que o Espírito Santo dá, é aquilo que a pessoa assim, eu tenho prazer de estar fazendo isso aqui porque foi o Espírito Santo que me conduziu. Por isso não se condena ninguém. Não se condena ninguém. Agora, uma coisa para mim não é para outro. Aí é que tem que entender. Até porque o Espírito Santo, quando tu é dado, né? Tu sabe que está o Espírito Santo ali, tu nem dá bola. Sim. Porque fala, nem dá Certeza, bola. certeza, né? Tu está cheio. Tem irmãos que gostam de uma cor de roupa, eu já gosto de outra, e assim, isso não divide nada, nada divide, né? Mas todas as coisas, eu digo a vocês, a melhor coisa é buscar de Deus, viu, irmãos? É buscar de Deus, você tenha paciência com Deus, espere, você pode fazer um pedido ao Senhor e até se emocionar, e dizer assim, que bom que eu recebesse agora, você está emocionado, deixa parar isso aí. Busca de Deus ali, ore a Deus e deixe, esqueça, o profeta diz. De repente, até na calada da noite, no seu travesseiro, vem a resposta. Ou você vai na rua ali e vem a resposta. Tem como fazer. Isso é como eu vou pregar aqui no púlpito, né? Às vezes eu posso dizer para você assim, bom, eu vou falar tal coisa, né?
E Deus muda tudo. Ele muda tudo. Ele tem que ter um domínio sobre mim, senão eu não sou um pregador da mensagem. Eu me torno um desastrado. Tudo que eu quero jogar no povo, eu jogo. E não é o povo da mensagem, eles não comem coisa apodrecida. Eles não comem, eles comem o alimento da hora, o alimento morto da hora, né? Entende? Então, é assim que funciona. Tá certo, irmãos? Mãe, fazer um comentário. Não, é assim, ó, quando a gente entrou na mensagem, o pastor que nos atendia lá me deu uma correntinha de prata com um crucifixo. E eu tinha bastante razão para querer usar, né? Foi o pastor que me deu, mas eu não consegui usar. Não tinha, aquilo não estava em mim, não estava no meu coração, sabia? Não estava, simplesmente eu guardei e não usei. Porque eu gosto de fazer o que eu tenho em mim, não o que o outro acha e o que o outro vê. No caso, seria assim, o Rosa me daria uma correntinha. Eu sei que foi ele que me deu, mas se eu não tenho vontade de usar, se eu não, dentro de mim diz que não, e não. Isso é muito importante. É não, entende? Então eu sou assim, eu acho que o livre-arbítrio e aquilo nem tudo posso, mas nem tudo me convém, é isso. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Dentro de mim tem um ouvido em mim que diz isso sim, isso não, isso sim, isso não. Brana diz que a beleza do cristão é o Espírito Santo que coloca nela. E outra coisa, as pessoas confundem joias e coisas que usam como se hoje se usasse isso. Isso vem dos ídolos. Isso vem do paganismo. Isso vem da Igreja Católica Romana. Está entendendo? Está lá na mensagem Igreja Sua Condição. Leiam lá. Leiam, vocês têm essa mensagem em casa. E vocês vão ver o irmão Brana explicando. Agora você diz assim, mas eu li na Bíblia que Rebeca, a mulher de Isaac, o mensageiro encheu ela de pulseiras e colares e coisa, né? E agora eu posso usar também. Aquilo era o Velho Testamento. Lá não tinha Espírito Santo. Está entendendo? E o profeta disse que aquilo representava os dons nela. Entende? Os dons, então, ela não usou porque ela quis, ela usou porque a palavra pedia. Entende? Aqueles adornos representavam os dons e a qualidade que ela tinha. Agora, hoje, o profeta diz que na descida do Espírito Santo, a pessoa diz, eu vou tomar um gole de vinho porque eu preciso me estimular. Ele não tem Espírito Santo. Porque quando você tem o Espírito Santo, você não tem desejo de tomar vinho, coisa nenhuma. Porque aquilo ali sabe que aquilo ali, o estímulo desceu, que foi o Espírito Santo no Pentecoste, e pronto, ele como é que superou o vinho, né? Na pessoa. Esse. Então hoje nós tomamos o vinho na ceia somente. Bebida alcoólica para o cristão é somente esse momento da ceia, né? A pessoa ela está estimulada pelo Espírito Santo, porque o vinho é estímulo. E o profeta disse que quando o Espírito Santo desceu, ele completou o homem. O homem tomava o vinho no Velho Testamento porque estava incompleto. Ele tomava para se estimular, não é? Então, aí que tá as coisas. Hoje as pessoas não sabem discernir entre o bem e o mal. Então, assim, sobre ainda essas coisas que a gente estava falando, as mulheres de Israel usavam joias, né? Sim, era o Velho Testamento. Sim, porque tiraram para fazer aquele bezerro de ouro, elas tiraram anéis, brincos, até essas coisas que elas botam no nariz elas usavam. Então muita gente copia isso, que pode usar, porque braceletes e lá não sei o que, não sei. A Bíblia fala em Isaías, isso aí. Então assim, elas usavam, mas nós não somos, nós somos outro caso, né? Se nós formos espelhar por lá, nós poderíamos usar tudo aquilo que elas usavam. Depois que o Espírito Santo desceu, ele é a beleza do homem e da mulher. Então, a pessoa,
eu nunca desejaria ver a minha esposa com quem com espécie nenhuma de joia não se aliança. Eu, falando de mim. Porque eu vejo que outros podem fazer isso, o marido, agora eu não gostaria e não gosto, não é? Né? E se ela desejasse usar, eu teria que suportar isso. Uma corrente, seja o que fosse, eu teria que suportar. Agora, eu nunca ia admitir isso. O irmão Branco também era a mesma coisa. Ele fazia a vontade da pessoa quando ele via que a pessoa estava com vontade de fazer aquilo. Né? Então, a pessoa provava o que era pecado, o que são as coisas erradas, né? Não quer dizer que seja errado um irmão usar uma correntinha, não. Não. Deus trabalha com uns de uma maneira e trabalha com outros de outra, né? Mas as extravagâncias, hoje eles usam uma corrente lá na perna, né? Viu? Não pode usar uma argola grande de brinco, fura a orelha e coloca um bem pequenininho assim, parece um grilinho na orelha, né? Então, tá vendo? Uma vagalumezinha. Eu mesmo brinco, irmãos, é a mesma joia. Se eu colocar um argolão, a mesma coisa, é a mesma coisa. É uma vaidade que a pessoa usa por falta do Espírito Santo nela. Porque a hora que o Espírito Santo chega, irmão, você só tem desejo de cumprir a palavra. Só. Né? Então, eu acho que... Tem 2 comentários aqui. O irmão Tiago falou assim: observando alguns cristãos, homens, até da mensagem, me surgiu uma dúvida. As irmãs, pelas vestes e cabelos, é fácil identificá-las fisicamente. Mas os homens, notei que a maioria não muda nada em relação aos ímpios, a não ser estar de calça. E não. A calça capa de espingarda, que eu não sei que calça é essa, viu, irmão, que eu não conheço. Agora nós vamos falar um pouquinho dela. Calça capa de espingarda. Aí, e a irmã Cláudia, deu um comentário aqui, só para contribuir. Outro dia minha filha ia a um determinado lugar sem minha companhia e não sabia o que responder. As perguntas que fariam os pais ela não sabia. Então disse a ela: minha filha, antes de responder, pensa o que Jesus responderia, será a melhor resposta. Pronto. Tudo bem, irmã Cláudia. Irmão Tiago aqui com as calças de espingarda, que eu nem sei o que é calça de espingarda. Irmão Tiago, tá muito bom. Eu tô gostando das suas perguntas também, viu? Viu? Olha, sabe, tinha 3 personagens Sodoma e Gomorra, né? Lá estava Ló, o crente morno, misturado, não é? Apoiando o erro, embora não estando no erro, mas apoiando. E lá estava o sodomita, aquele homem que vivia com o homem, né? Esse é o sodomita. E lá estava o afeminado, aquele que representava as mulheres que usavam uma roupa apertada. Certo? Uma roupa apertada que o irmão Brana chamou de afeminado, né? Embora não ser um sodomita, é um afeminado. E hoje nós estamos, irmão Tiago, vivendo num mundo sodomita. Essas 3 classes voltaram para a sociedade outra vez, né? O mundo, está vendo? E por isso tudo, eu digo a você uma coisa, que as pessoas fazem isso porque elas não têm o Espírito Santo. Desculpe eu ter que ser meio durão com isso, não é? Mas eu não coloco isso no meu corpo. Se um dia o profeta disse assim, ó, se um dia o seu pastor tiver que passar por baixo do arame, você vai ter que passar atrás dele, se ele está dando um exemplo. Então, se a pessoa diz assim, mas eu não consigo mais roupa para comprar, mas tem alfaiates ali, tem costureiras. Então, isso nada justifica, nada, né? Então, mas como que você vai tirar o desejo das pessoas se ela ainda não recebeu o Espírito Santo? Deixa ela continuar até que ela receba o Espírito Santo. Olha que ela recebeu o Espírito Santo, ela vai se envergonhar. Dou um exemplo para vocês aqui, na reunião do irmão Brano na África, foi na Índia, né? Que aquelas mulheres vieram nuas, com seus seios de fora, né? E na hora que elas receberam o Espírito Santo, elas colocaram as mãos assim, saíram agachadas. No outro dia estavam vestidas da reunião.
Então, não é uma imposição, é o Espírito Santo faltando na vida da pessoa. Viu, irmão Tiago? Eu estou de acordo plenamente com isso, viu? Porque, então, essas 3 personagens foram afundadas com fogo, ou Sodoma e Gomorra, 2, Ló saiu para fora, né? Porque era um crente morno. Mas essas 2 personagens, afeminado e sodomita, foram afundados, queimados. Está vendo? Então, nós da igreja, nós temos 3 classes de crente. Essas lives é tão curta que a gente não dá conta, né? Nós temos 3 classes de crentes sentadas nos bancos. Você pode ter o mínimo de membro, mas ali tem 3 classes. Tem um crente incrédulo, tem o manufaturado e tem o verdadeiro. O incrédulo, ele condena e vai embora. O manufaturado fica vendo as falhas dos outros. Esse é o Judas, é o traiçoeiro. É aquele que chega assim, tu viu o que o irmão está fazendo? Olha, ontem eu vi ele lá fumando na rua, eu vi isso e aquilo. Não é um assunto esse. Se você viu essa pessoa fumando, um membro da igreja, chega nele, irmão, você sabe que não se deve fumar? E São Mateus 18 que você tem que cumprir. Não é falar para alguém. Então, o verdadeiro cristão, ele vai lá e resolve o problema sozinho, entre ele e o seu irmão. Mas o manufaturado, ele fica olhando um lance para condenar e sair falando e comentando e fazendo coisa errada. Entende? Mas o profeta diz que ele ajuda a igreja também, ele traz suas ofertas, ele traz seus dízimos, não é isso? Ele ajuda o crente verdadeiro a se ajustar. Sim. O profeta falou. Você tem, ele é um chicote. Um chicote, isso mesmo. Pronto. Então aí está, não é? O irmão Tiago só faz um comentário também. Barba desenhada, barbudo, isso também não é uma vaidade? Sim. Né? Então, tem tudo isso. E o irmão Jonatas traz a carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 2, 9 e 10. Irmão Tiago, irmão Jonatas, eu pensei nessa passagem e não comentei, irmão trouxe, que bom. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Quer dizer, tudo tem o bom senso, o jeito, porque se você for olhar, até um óculos que você usa, você pode fazer ostentação, porque bota cheio de cravejados, mas é meu óculos. Quer dizer, é o espírito que está na coisa, né, pastor? E eu lembro assim, as jovenzinhas que vão ver essa live, não se desesperem, porque assim, ó, às vezes é duro pra gente, né, que é mulher, que é jovenzinha, quer botar uma pulseirinha, ai meu Deus, a vaidade, pastor. Ó, chegou na mulher e morou. Volto a dizer de novo, o Espírito Santo tira a vaidade, tira o medo, ele tira tudo da pessoa. E ajuda, e eu queria dar um comentário assim, que a palavra de Deus diz que a vida do justo é como a luz da aurora, vai clareando dia a dia mais e mais, né? Eu, ainda na mensagem, eu tenho lá, eu tinha umas pulseirinhas que eu usava, cada roupa que eu tinha um degradê de pulseirinha 5 ou 7, não era uma não, 5 ou 7, porque eu achava bonito. Até hoje eu não vou dizer que eu acho feio não, mas eu já acho que não me cabe, né? Aí eu fui tirando, e eu penso assim, batom, eu tinha uma caixinha, cada dia um batom de uma cor, né, na denominação, mas eu penso assim, que agora minha avó, que já é falecida, eu usava uns brincos de berimbau desse tamanho aqui, na denominação, desse tamanho aqui, né, porque eu agora não sou tanto, eu acho, mas era muito vaidosa. Aí até que assim, ó, aí minha filha, deixa eu ver esse seu, aí eu, ai minha avó, aí ela arrancou e jogou no mato. Mas minha avó, meu brinco de berimbau, isso é um demônio, minha filha, o que é que você quer com isso na orelha? Mas aquilo, daquele jeito, não caiu no meu coração, né? Mas hoje em dia eu já não... Posição. Né? Então, só para, né, as irmãs não se desesperarem, como o pastor fala,
o Espírito Santo, ele vai fazer a obra. Sim. E se você, né, irmã, Por tem esse isso, desejo, né? volte lá no que Jesus disse. É necessário. O Mombrano disse que ele não disse tu deve nascer, ele disse é necessário. Ele tirou do legalismo, né? Ele não disse tu tem que nascer, ele disse é necessário. Se alguém quiser entrar no céu, é necessário nascer de novo. E o nascimento produz a natureza de Cristo, né? Aquilo que a pessoa não vai fazer por si próprio mais, ele vai fazer com aquilo que está dentro dele, que é o Espírito Santo, né? Essas vaidades acabam. É uma nova né? natureza que Sim. isso tudo vai saindo, Perfeito. não sai de vez, sai aos poucos, pelo menos na minha vida, nada sai de vez. Sempre foi aos poucos, Deus foi me tirando da Sim, lógico. saia, A maneira que a do pessoa vai tomando decote. conhecimento da palavra, né? Ele vai crescendo na graça, a Bíblia diz no conhecimento, é um crescimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, além que eu tenho falado para vocês, ele na pirâmide ali, ó, a graça, o conhecimento é que dá crescimento ao cristão. Não é o crescimento intelectual, porque você pode ler livros e se adequar dentro daquele livro. Mas o crescimento espiritual, que é Deus, Jesus, dentro de você, crescendo na palavra, vai mostrando. Você vai crescendo. Eu digo a vocês porque a minha vida começou assim. Entende? Eu odeio as coisas do mundo. Eu não suporto ver uma mulher mal vestida, eu não suporto ver uma pessoa se comportando mal. Isso me dói, me adoece. Né? Porque isso aí faz parte, vamos dizer assim, da vida cristã da gente, né? Esse comportamento. Porque veja bem, o cristão é uma pirâmide fechada, não uma pirâmide, né? Vamos dizer, fechada dentro dele e aberta para o mundo. O mundo lê, ele é como uma carta viva para o mundo, né? Onde ele vai, onde ele para, onde ele chega, ele deixa alguma coisa que chamará a atenção das pessoas. Amém. Né? Amém. Amém. Muito boas essas perguntas. Muito boas essas perguntas, né? E a gente vê que em tudo o cristão tem a maneira certa de se conduzir. Com certeza. Né? Pode estar de roupa comprida, mas é a seda mais farfalhante do mercado. Adianta, né? Pode estar com a fivela no cabelo, mas é aquela de ouro, cheia de pedra, que adianta. Eu acho que, mas tudo isso é Deus que vai ajudando a gente a melhorar. A cada dia a gente busca, né? O Espírito Santo nos renove. E o nosso interior é mudado, tudo é mudado. É, e isso vai, né? Porque eu não vim para mensagem velha, eu vim com 23 anos. E nunca fui pessoa de usar essas, nunca gostei, não é o que eu digo, nunca. Por mim mesmo, não que existisse exigência dele, não, por mim. Nunca gostei, nunca. Mas eu acho assim que isso aí é da pessoa, a pessoa tem direito, né? E vai melhorando a cada dia, né? Claro. Aí o irmão Tiago voltou aqui pra gente, vamos, 8h22, já estamos indo para a conclusão do nosso Eu tenho minhas estudo perguntas de hoje. pra fazer. Pois é, irmã Santa, a sua vai ter que ficar para outra semana, será? Eu sei, eu acho. Vamos ver se dá um minutinho, dá, pastor, para a pergunta da irmã Santa? Sim. Então a gente vai fechar com a pergunta da irmã Santa. Tá, aí o irmão Tiago traz aqui, ó. Voltando ao assunto das crianças, uma criança apresentada pelos pais na Umbanda, oro por ela diariamente, colocando nas mãos de Deus para que nos siga nesse caminho. O que podemos fazer? Quando estiverem aqui, posso levar nos cultos e apresentar perante Deus? Pode, não tem problema. A criança, é Deus que cuida dela. A criança nada contamina ela, irmão Tiago. Viu? Como eu digo assim, se você apresentar ao Senhor Jesus um dia, ela é dele. Até a fase da escolha ele está cuidando. Agora depois a pessoa vai fazer a escolha dela. Entende? Essa criança, ela é um inocente, não importa de pais que elas venham. Ela é uma criança, né? Viu? Então, pode sim. Ok, então vamos lá, irmã Santa, a sua pergunta. Minha pergunta. Primeiro eu vou fazer a mais pequena.
O anjo de Daniel 12 é o mesmo de Apocalipse 10? Sim, o anjo forte é Cristo, certo? É o anjo que pôs o pé sobre a terra. É Cristo. Cristo é o mensageiro desta era. Aquele que falou que não há mais tempo? Isso. Lá em Daniel, né? Tem um anjo, né? O anjo forte, né? E a outra é essa. Pergunta: os 4 insetos que destruíram a árvore noiva de Joel I continuaram destruindo até agora? Sim, estão destruindo. Porque esse é o sistema católico romano. Isso vem de Roma, esses insetos. 4 animais destruíram a árvore. Você sabe, foi a lagarta, Continua destruindo. o gafanhoto, a locusta. E o que mais? Acho que eu tenho aqui. A locusta e o pulgão. Pulgão. Pulgão mínimo, pulgão é uma coisinha miudinha, né? Ele vai corroendo. E, se você me permite, eu acho que eu posso ler aqui para te dar a tua resposta. Eu dou aqui na mensagem do mensageiro, tá Eu certo? estou com ela aqui. Olha aqui. Isso aqui é importante, irmãos. 4 mensageiros destruíram a árvore. Esses 4 insetos, mensageiros de Satanás, destruíram a árvore noiva do Pentecoste, né? Isso que foi a origem do Pentecoste. Roma destruiu a árvore da vida que foi Cristo, ele matou. Ao 3º dia ele ressuscitou vitorioso, né? Veja. Mas olha aqui, agora ouçam atentamente. Ouçam agora, não percam isso. Houve 4 mensageiros que morreram. Mataram a noiva. Vocês prefeririam que eu concluísse? Vocês prefeririam? Ouçam atentamente agora. Veja, houve 4 mensageiros mortos naquela árvore. Ali é onde, não é isso certo? A lagarta, o gafanhoto, o locusta, o pulgão, isso é certo. 4 mensageiros do demônio. De Roma. Dogmas. Veja, o que mataram? Dogmas, doutrinas erradas, ensinamentos falsos, foi o que corroeu a árvore. Matou aquela árvore, ou tomou seu fruto, outra tomou a casca, outra tomou a folha e tomou a casca. O irmão Branco, que a primeira coisa que ele tomou da árvore foi o amor. Outro tomou a vida. Não é isso correto? 4 mensageiros de dogmas mataram a árvore. Tudo inseto às raízes. Amém? Porque as raízes têm princípio e as raízes são Cristo, né? Só ficou as raízes. E se 4 mensageiros da morte mataram a árvore, 4 mensageiros da vida restauraram a árvore. Amém. Aleluia. Lutero, Wesley, Pentecoste e Malaquias 4. Amém. Malaquias 4, ele restaurou completamente a árvore noiva, que é essa que nós estamos esperando no arrebatamento. Né? Olha aqui. Ele levou para os princípios. Aí seria muito tempo para explicar isso, né? Então, 4 mensageiros da vida restauraram isto. Qual foi o primeiro? Martim Lutero, justificação. Qual foi o segundo? John Wesley, santificação. Qual foi o terceiro? Pentecoste, com a restauração dos dons, o Espírito Santo, né? Batismo do Espírito Santo. Qual foi o quarto? A palavra. O quarto é Malaquias 4. Isso está representado nos 4 cavaleiros de Apocalipse 6. Está entendendo? Isso aqui são os mesmos animais mudando de cores, ou mudando, como que se diz, de natureza, né? Mas eles atuaram nos 4 cavaleiros. De máscara, no caso. Os 4 cavaleiros que atuaram no Apocalipse 6.
4 etapas. E Deus teve que usar 4 etapas também para vencer eles. O leão, o boi, o homem e a águia. Apocalipse 4, irmãos. Vocês podem anotar aí e ler, né? Então, Deus teve que ficar com o número 4 também nesse sentido, para derrotar esses 4 insetos. Então, eles saíram de lá, nos dias de Paulo eles já estavam atuando. E eles criaram uma doutrina no ano 325, e dali foram corroendo a árvore noiva e destruíram o ato apostólico. Nenhuma igreja no mundo hoje tem ato apostólico. Só quem tem ato apostólico é o mensageiro da hora que trouxe para os eleitos. Amém. Glória a Deus. Né? Então veja bem, olha aqui, irmãos. Ele diz assim, ó, aqui tem um assunto sobre Ezequiel. Eu gostaria muito de entrar, e quem sabe a gente deixa para outra live, né? E aí continua a pergunta, né? Continua a pergunta, porque é meio longo aqui. Essa pergunta é muito... E eu descobri aqui uma coisa muito especial aqui também sobre a profecia de Ezequiel, ossos secos. Glória a Deus. Mas eu não posso isso aqui porque isso aqui vai demorar. Vamos continuar com a pergunta da irmã Santa, então na próxima live, sobre os 4 insetos. Muito boa pergunta. Essa pergunta é que são ossos secos de Ezequiel. Isso aqui nós vamos ter que destrinchar numa live, né? Lógico que... Na quinta-feira também. Numa live, numa escola, né? Também, né? E a árvore noiva seria a noiva, né? Sim, a árvore noiva, ela tem que ir para as raízes apostólicas, onde o pulgão comeu. Então a mensagem do mensageiro nos levou para as raízes pentecostais, e a árvore brotou. Glória a Deus. Brotou com a água da palavra, brotou com a proteção da palavra do dia. Entendeu? E a locusta entrou na casca e foi Perfeito, roendo, perfeito. tirando a vida perfeito. da Se árvore. vocês me derem um tempinho na próxima É muito live, interessante eu essa vou dar uma desmanchadinha nisso aí, Muito tá bem? interessante essa pergunta. Hein? Começamos na próxima terça-feira com a pergunta da irmã Santa. Viu, pastor? Já vai abrir o assunto. Certo. Essa pergunta dela aqui foi muito boa. Porque Eu ela é gostei. muito grande também, tem bastante... Ela expande várias coisas. Nós vamos ver as etapas deles, o que eles foram roendo, eles tiraram o amor, tiraram O companheirismo, isso, cristão, as folhas, o comeram batismo, fruto. em nome de As doutrinas erradas se Jesus. entraram, Vendo? né? Irmãs? O batismo em nome de Jesus. Sim, O lava-pés, sim. eles foram roendo. Eles tiraram toda a doutrina do ato apostólico. Eita, Jesus, maravilhoso. Tiraram toda a doutrina. Mas eu vou ter que fazer uma pergunta, será? Vai, então tá. Posso? Estou me coçando aqui. Então, irmão. No primeiro selo, pastor, na Sim, escola, sim. tá? Parágrafo 75. Tá. Então virão 7 trovões misteriosos que nem chegaram a ser escritos. Isso mesmo. E creio que através desses 7 trovões serão revelados nos últimos dias para ajuntar a noiva para a fé de arrebatamento. Porque com o que temos no momento, nós não conseguiríamos fazê-lo. Há algo, temos de avançar. Nós mal conseguimos ter suficiente fé para a cura divina. Sim. Esses 7 trovões, pastor, que está dizendo que é o que vai nos dar fé de arrebatamento. Sim, porque essa é a abertura da palavra. O 7º selo ele vai abrir o rapto, né? Ele vai abrir a vinda, tribulação e passagem de judeus. Ele abre em 3 partes. Está entendendo? O 7º selo é a 3ª etapa do mensageiro de Malaquias 4. Cada trovão é um selo aberto. Não, são 7 trovões em sequência, né? É Apocalipse 8 ali. Você pode ler ali, você vai ver que é o 7º selo se abrindo. Trovões quer dizer um alerta, Nossa. né? Quando abrir esse selo, isso é
Uma trovoada só? Sim, porque aí que nós vamos entrar em adoção plena. Adoção plena. Aí nós seremos batizados numa adoção plena. E o profeta diz que nós somos preenchidos dos pés à cabeça. Aí vai sair o medo. Aí vai sair essas coisas todas, vão ir embora, né? Glória a Deus. E nós vamos voar pelo céu azul. O apronto final. Tá certo, irmão? Amém. Mas essa pergunta aqui me deixou bastante Estimulado. Tá, irmãos? Então Vamos deixar para a próxima vez para nós explicar essas etapas aí desses pulgão, desses insetos, né? E completaremos também os 7 trovões, tá bem? Já temos 2 perguntas encomendadas para a próxima semana começar aquelas 2 aí. Vai ser bom. Então, os 7 trovões não é explicado. A terceira etapa não se explica para ninguém. A terceira etapa é vivida. É vivida. Você vive ela todos os dias. Glória a Deus. No tanto que o Lumumbrana foi com o 7º selo até um ponto, depois ele parou. Né? Não que ele não ficasse sabendo o que era o 7º selo. Houve silêncio no céu. Na abertura do 7º selo. Ele pregou o 6º selo e silenciou. Ah? Então, vamos agradecer. Tem entrelinhas nessa risada aí, pessoal. Ai, depois demais. Vamos agradecer. Não, é que a gente tem que pegar assim, se vocês querem uma live assim, como essa agora, nessa pergunta aqui, por exemplo, nós vamos destrinchar um tempo ela aí, né? Sim. E depois podemos dar uma aberturinha também na terceira etapa aqui, não tem problema. Sim, se vocês... Mas os irmãos não deixem de estudar as mensagens, fazer as suas perguntas também, que nós vamos respondendo, entende? Gostei muito de vocês, irmãos. Todos foram ótimos nessa noite, né? E o irmão Tiago, que é o nosso bebê, né? Foi o último batizado, né? Mancleusa. Mancleusa. Faça uma pergunta aí para nós na próxima, viu? Eu sei que a senhora tem bastante... A senhora não, está muito nova para ser senhora. Minha filha faz uma pergunta bem boa aí para nós. E irmão Tiago, irmã Cleusa, Deus abençoe vocês. Viu? Coisa boa é estudar a mensagem, é se alinhar com a palavra, né? Deus vai instruindo essas coisas aí tão boas, né? Maravilhosa, né? Amém. Veja, ele entrou nesses assuntos muito bons nessa noite, tá? E os irmãos, todos vocês foram maravilhosos, né? Deus abençoe. Muito obrigado pelas perguntas. Tá? Amém. Nós tivemos 20 pessoas, 20 aparelhos conectados, né? Nós agradecemos a todos os irmãos, agradecemos muito ao nosso pastor, né? Fazer igual a irmã Evinha, meu pastor, né? Virou meu som, vai ter briga. Agradecemos ao nosso pastor Irmã Santa por essa dedicação que tem, essa paciência que tem com a gente. Muito obrigada, Deus abençoe vocês, né? Amém. E queremos fazer oração. Será que a Irmã Santa ora para terminar hoje? Sim. Então vamos lá. A Irmã Santa, a nossa primeira dama, vai orar e agradecer. Soberano Senhor, Pai, estamos obrigado, aqui, Deus. Senhor, não é por nós mesmos, mas É eu já verdade, tinha visto Senhor. isso Obrigado, desde meu antes Pai. da fundação do mundo. Assim Nós seja, assentados aqui, falando dessas Graças coisas, a Deus. aprendendo de Obrigada, Ti, Pai. que as Oh, mãos glória se a Deus. humilde de coração, Senhor. Amém. Pai, só há sabedoria em Ti. Sim, não meu há Pai. outra coisa Muito que possa obrigado, nos dar Jesus. sabedoria, não sou o Senhor. Como o Senhor Muito é bom. obrigado, Senhor, e ajuda os Como o irmãos Senhor que é estão nessa maravilhoso, live meu Pai. e a nós ter mais sabedoria Assim para seja, poder Pai. fazer nossas Santo, perguntas, obrigado, meu para Senhor. esclarecer nós e a outros. Glória a Deus. Nós te agradecemos, não temos palavra Amém. para te agradecer. Aceita nossa gratidão, Assim nosso seja, louvor, Pai. nossas vidas, Pai. Tudo está Amém. diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo e para a sua glória, Amém. eu te peço, Senhor. Obrigada. Obrigado, irmãos. Amém. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Continuem dedicados, maravilhosos, né? Vocês são maravilhosos mesmo. Eu me orgulho de vocês, viu? Amém. Eu tenho um orgulho, né? De vocês participar dessa maneira que estão participando. É muito bom demais isso, né?